Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. E para a aula dessa semana, nós vamos trabalhar com o estudo sobre a área, viu? Mais precisamente, a área dentro de uma malha quadriculada, ok? Então vamos lá. Ora, vamos iniciar com a nossa habilidade, e é a habilidade 23. A habilidade 23 diz o seguinte: medir, comparar e estimar a área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinhos, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. Vamos direcionar o nosso estudo de hoje para a habilidade 23.1. E o que é que diz a habilidade 23.1? Determinar a área de figuras desenhadas em malhas quadriculadas por meio de contagem. Ou seja, nós vamos utilizar a malha quadriculada e dentro delas vão estar figuras onde nós vamos ter que realizar contagens para determinar a área dessas figuras. Começando aqui nossa aula, falando de área, nós temos que ter um conhecimento mais específico para isso. Ou seja, ter ideia, né, do que seria a área. Quando se fala em área, geralmente você lembra de algum cômodo de sua casa. Ou às vezes até um espaço maior, como o terraço ou o quintal, né, onde ele esteja totalmente calçado. Então, quando se fala em área, você lembra de espaço, né, de espaço. Mas nós vamos usar essa ideia dentro de uma malha quadriculada. Para isso, eu pedi a ajuda de um aluno da rede municipal de ensino, né? Eu pedi ajuda para esse aluno para que a gente pudesse discutir essa ideia de área e ficasse bem claro para vocês, até porque ele vai colocar a ideia que ele tem de área e aí a gente vai desenvolver essa ideia a partir do que vai ser colocado por ele. Então está aqui o nosso participante da aula de hoje e eu lancei esse desafio aí para ele. Criei essa malha quadriculada, coloquei essa figura dentro da malha quadriculada e a partir daí coloquei alguns questionamentos a respeito da ideia de área, viu? Mas vamos conhecer o participante da nossa aula de hoje, viu? Está aqui ele, vamos ouvi-lo na sua apresentação. Eu me chamo Arthur e sou aluno do professor Alessandro, do quinto ano. Estudo na Escola Municipal Professor José Gomes Campos. Pronto, está aí, nós temos hoje a participação do Arthur. O Arthur, ele é aluno da Escola Municipal Professor José Gomes Campos, né? É um aluno bem participativo, conheço bem ele, viu? E ele vai nos ajudar a buscar essa ideia de forma bem simples sobre área. Eu questionei o Arthur da seguinte forma: eu coloquei aqui essa ideia do conceito, da ideia de como você entende área, literalmente dentro da malha quadriculada. E fiz isso pedindo que ele observasse a figura que eu construí dentro da malha quadriculada, viu? Eu questionei o Arthur da seguinte forma. Eu disse: Arthur, o que você entende por área olhando para essa figura na malha quadriculada? Observe que a figura aí do lado dele, ela é formada aí por esses quadradinhos amarelos. Então, vamos ver qual foi a resposta do Arthur, quando eu coloco para ele essa ideia de área. Então, o que você entende por área olhando para essa figura na malha quadriculada, Arthur? Vamos ver o que ele respondeu. Professor, olhando para essa imagem, vejo que áreas são localizadas por todos esses quadradinhos amarelos. Localiza a figura. Pronto. Então,
O Arthur respondeu da seguinte forma, que para ele a ideia de área, né, levando em conta a figura que nós temos dentro da malha quadriculada, seriam todos os quadradinhos amarelos. Então, ó, observe que ele considerou, não é isso, toda essa superfície amarela como a área dessa figura. Então, já partimos de uma ideia bem simples de observar o espaço ocupado por uma determinada medida, que no caso seriam os quadradinhos amarelos, considerando essa ideia como a ideia de área. Ó, eu poderia colocar o seguinte, eu poderia afirmar para vocês que, teoricamente, a área seria a medida da superfície. E como ele colocou aí de uma forma bem simples, ele exatamente me disse isso, que é importante que você possa colocar as suas ideias, né, fazendo a relação com a teoria que nós temos. Então, ó, a área seria a medida da superfície. E ele fez essa ideia ser transmitida através da forma como ele colocou todos os quadradinhos amarelos. Então, ele determinou a medida dessa superfície. Pronto, já temos uma ideia aí firmada a respeito do que é área. Continuando com o Arthur, eu questionei ele mais ainda, né? Vamos utilizar aí essa figura, já que nós temos na malha quadriculada. Então, de que forma nós poderíamos, Arthur, determinar a área dessa figura? De que forma nós poderíamos determinar a área dessa figura? E o Arthur colocou a sua resposta também da forma que ele pôde explicar. Ora, eu perguntei, Arthur, como é que nós podemos determinar a área dessa figura? Já que você disse que a área da figura ela está relacionada a você observar todos os quadradinhos amarelos. E ele me respondeu da seguinte forma. Vamos lá. Olhe só a resposta do Arthur. Professor, uma forma bem simples de determinar essa figura seria contando todos os quadradinhos amarelos. Ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a figura tem uma área de 11 quadradinhos amarelos. Pronto. Observem aí que o Arthur respondeu de maneira bem simples, né? Como ele colocou, ele utilizou aí a contagem, viu? Ele determinou o seguinte, que um quadradinho desse seria a unidade de medida utilizada para determinar a medida da superfície da figura em amarelo. Então, ó, quando ele fez isso, ele colocou a ideia de que cada quadradinho desse é uma unidade de medida utilizada para determinar a área da figura. E como foi que ele determinou isso? Ele utilizou a contagem. Então, ele fez o seguinte, ele contou cada um dos quadradinhos que nós temos formando a figura. Observem aqui, ó. Ele contou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, viu? Dessa forma, ele conseguiu determinar a quantidade que corresponde à área da figura, ou a área ocupada por essa figura dentro da malha quadriculada. Já que é a medida da superfície, então, essa é a área ocupada. Podemos afirmar que a área da figura amarela corresponde a 11 quadradinhos amarelos. Percebam que nós já conseguimos identificar também, de acordo com essa contagem que determinou a medida da superfície da figura amarela, a unidade de medida utilizada para chegar a esse total, a essa área, ok? Então, qual foi a unidade de medida utilizada por Arthur? Vou até, só um instantinho, vou pegar aqui essa unidade de medida. Ora, nós temos o seguinte, ó.
Eu coloquei aqui, inicialmente, a unidade de medida, utilizada por Arthur. É um quadradinho amarelo. Observem aqui. Nós temos um quadradinho amarelo e ele foi usado dentro da malha quadriculada. Eu trouxe aqui a malha quadriculada, não é isso? E, ó, ele é uma das partes, esse quadradinho é uma das partes da área total da nossa malha quadriculada. Então, ó, quando eu coloco ele em uma dessas partes, eu estou determinando que ela é uma unidade de medida, e foi a unidade de medida que foi usada pelo Arthur, ok? Então, nós temos o seguinte, pronto, já sei aqui, já consegui identificar que nós tínhamos uma unidade de medida utilizada por ele. Ora, essa unidade de medida determinou que para me formar a figura eu teria que usar 11 pecinhas iguais a essa, 11 quadradinhos iguais a esse, 11 quadriláteros, ok? Então vamos lá, pronto. Partindo dessa ideia, eu fiz o seguinte, ora, eu convidei outra aluna para que pudesse tirar essa dúvida que agora surgiu a respeito da unidade de medida, que vai ser utilizada para determinar a área de uma figura na malha quadriculada. Pronto, eu convidei aqui essa aluna e ela vai tentar, na verdade ela vai nos dizer como é que essa unidade de medida é importante para determinar a área de cada figura que está presente na malha quadriculada. Mas antes disso, vamos identificar aqui essa aluna, não é isso? Vamos ouvir aqui a apresentação da aluna, onde ela vai dizer seu nome e a escola onde estuda, ok? Vamos lá. Eu me chamo Ingrid, sou do 5º ano, sou aluna do professor Alessandro. Eu estudo na Escola Municipal Professor José Gomes Campos. Ok, muito bem. Nós temos aqui a participação da Ingrid, né? É outra aluna, colega do Arthur, estudam na mesma turma, estudam na Escola Municipal Professor José Gomes Campos. A Ingrid também é uma aluna bem participativa. Ela vai nos dizer aí, de uma forma bem simples, como é que nós podemos perceber essa ideia da unidade de medida e como ela é importante para que a gente possa determinar a área de uma figura. Para isso, eu coloquei o seguinte, eu coloquei o desafio para a Ingrid da seguinte forma. Na malha quadriculada, eu coloquei essa figura em azul. Percebam aqui, ó, nós temos aqui a figura em azul. Pronto. Aí eu disse para a Ingrid aqui, né? Ingrid, você percebeu que o Arthur ele conseguiu determinar a área da figura em amarelo, utilizando a unidade de medida, esse quadrilátero amarelo, e conseguiu determinar a área dessa figura, né? Você poderia fazer isso com a figura azul, né? Teria algum problema? E a Ingrid me respondeu da seguinte forma. Vamos ouvir aqui a resposta. Com relação à contagem feita por Arthur, podemos determinar a área desta figura como foi feita por ele? Né? Será que teria algum problema? E a Ingrid me respondeu assim. Vamos lá. Olhe só o que a Ingrid disse. Olá, professor. Eu olhando para a figura, eu vejo que ela não é formada só por quadrado. Ela é formada também por 2 triângulos. A Ingrid colocou da seguinte forma, observem só. Ela percebeu que na figura nós temos uma unidade de medida que é um quadrilátero, são os quadrados azuis. Mas também nós temos 2 unidades de medidas que são triângulos. Nós temos 2 triângulos e as demais peças são quadriláteros azuis. Então, já há uma mudança na unidade de medida, né? Nós temos um quadrilátero, nós temos quadriláteros azuis e temos 2 triângulos. Mas aí eu continuei perguntando para ela, né, se isso seria um problema
em determinar a área dessa figura. Então, Ingrid, como podemos determinar a área dessa figura? Aí a Ingrid me deu como resposta. Olha só o que foi que ela falou. Vamos lá, Ingrid, me diga aí, qual seria uma forma da gente determinar a área dessa figura, levando em conta que a unidade de medida, observem aqui, a unidade de medida continua sendo o quadrilátero, só que agora azul, figura azul. Vamos lá. Olha só o que foi que a Ingrid disse. Para determinar a área dessa figura, eu preciso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vejo aqui que tem dois triângulos. Dois triângulos formam um quadrado. Eu pego e vou juntar. Formou um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou 8 quadrados. Muito bem, Ingrid, muito bem. Percebam que a Ingrid, ela conseguiu identificar que as duas peças, que eram triângulos, quando unidas, elas formam a unidade de medida que é o quadrado. Então, ela utilizou essa ideia, né, de juntar as duas partes para formar a unidade de medida que completava o espaço aí dos triângulos. Então, dois triângulos vai nos dar a ideia de um quadrado. Nós teríamos como unidade de medidas quadrados, não é isso? Quadrados azuis, e nós teríamos dois triângulos. Ela percebeu que unindo os dois triângulos, nós teríamos o quê? Uma unidade de medida correspondente, que seria o quadrado. Então, nós teríamos aí, para cada triângulo, para cada dois triângulos, uma unidade de medida quadrada. Vejam a importância da unidade de medida. Se eu considerar como unidade de medida só os triângulos, aonde tiver quadrado, eu terei que dividir esses quadrados ao meio para determinar a área com a unidade de medida triângulo. Nós vamos ver isso na prática já já. Ora, eu coloquei o seguinte agora. Pronto. Como eu havia colocado duas figuras na malha quadriculada que a Ingrid utilizou, faltou determinar a área dessa figura amarela, né? E a área, nós percebemos aqui da figura, ela tem como unidade de medida, esse quadradinho aqui, esse quadradinho. Então, nós vamos determinar através da contagem, vamos utilizar aqui, a contagem, para determinar qual é a área dessa figura amarela. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Viu? Nós temos aí 11 quadradinhos amarelos. Ou seja, nós determinamos de forma bem simples, através da contagem, qual seria a área dessa figura. E a área dessa figura corresponde a 11 quadradinhos. Vamos praticar um pouquinho, para ver se a gente conseguiu entender a ideia, né, de área na malha quadriculada através da contagem. Eu trouxe a seguinte questão. Ora, determine a área das figuras na malha quadriculada, onde nós temos a figura A, B, C e D. A figura A e C, nós vamos utilizar como unidade de medida esse quadradinho aqui, quadradinho, como unidade de medida. Na figura B e na figura D, nós vamos utilizar o triângulo como unidade de medida. Então, vamos lá, determinar primeiro a área da figura A. Vamos utilizar, como o Arthur mesmo colocou de forma bem simples, a contagem para determinar a área dessa figura. Vamos lá, como a unidade de medida é quadrado, vamos marcar aqui todos os quadrados que nós temos na figura A. Vamos lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, temos aí 8 quadrados. Professor,
essa aí é a área dessa figura? Não, porque nós temos, ó, triângulos e temos aí uma quantidade que dá para uni-los, né? Nós teríamos aí, ó, 2 triângulos, formaria a unidade de medida quadrada. Então vamos pegar aqui, ó, e uni-los. Conseguimos aqui mais um, já temos um total de 8, então, ó, mais um, 9. Temos ainda mais 2 triângulos, vamos unir aqui e formar mais uma unidade de medida. Já tínhamos 9, mais um, 10. Pronto, determinamos que a área da figura, apesar de ter modificado aqui o formato, lembram que lá no início a nossa habilidade diz que figuras desenhadas na malha elas podem ter o formato diferente, mas apresentar uma área igual. É nesse caso, nós temos aqui, ó, desmontamos, montamos os triângulos e chegamos a outra figura que vai apresentar a mesma área. Então, podemos afirmar que a área da figura A são 10 quadradinhos. Vamos agora para a figura C. Figura C é bem mais simples, ó. Nós temos que determinar a quantidade de quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, determinamos a área da figura C. Então, a área da figura C é igual a 8 quadradinhos. Tudo bem? Então, vamos lá para a figura B e D. Na figura B, nós vamos considerar o quê? Nós vamos considerar a unidade de medida como o triângulo. Então, vamos lá, ó. Inicialmente, vamos encontrar todos os triângulos na figura B. Nós temos 1, 2. Temos aí, ó, 2. Viu? Temos quadrados agora. Mas eu lembro, né? Nós podemos lembrar que dois triângulos vão formar um quadrado. Então, vamos dividir esses quadrados ao meio, traçando um segmento horizontal. Então, nós temos aqui, ó, 2 triângulos, mais 2, mais 2, mais 2. Agora, vamos continuar a estratégia bem simples que colocou o Arthur, que é a contagem. Já temos 2 triângulos, então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos ao todo aí, na área de B, 10 triângulos. Vamos agora para a figura D. Na figura D, nós temos que determinar a quantidade de triângulos. Então, aqui nós temos 2, aqui mais 2, aqui mais 2, aqui mais 2. Mais 2 aqui, mais 2. Basta agora determinar a contagem de forma bem simples. Vamos contar todos os triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a área da figura D corresponde a 12 triângulos. Está aí, ó, 12 triângulos. Utilizamos a forma bem simples para determinar a área dessas figuras na malha quadriculada, que foi a contagem. Nós fizemos isso através da contagem. Vamos lá. Temos aqui outra atividade. Determine a área em quadradinhos amarelos da figura na malha quadriculada. Eu percebo o seguinte, que a figura, né, representada dentro da malha, ela é um triângulo. Mas como nós vamos determinar a área e nós vamos utilizar como unidade de medida aqui, ó, nós vamos utilizar como unidade de medida o quadradinho, nós podemos fazer isso, ó, contando a quantidade inicialmente de quadradinhos amarelos que nós temos, já que ela é a unidade de medida. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, a forma bem simples, que é a contagem. Vamos iniciar contando todos os quadrados amarelos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Então, nós já temos aqui, ó, 15, temos aqui 15 quadradinhos. Mas aí me faltou, ó, exatamente os triângulos. O que foi que nós falamos a respeito desses triângulos? Eu tenho que perceber, ó, que se eu tiver dois triângulos e eu juntar esses dois triângulos, nós teremos o que aí? O quadrilátero, né? Nós teremos um quadrilátero. E esse quadrilátero ele vai corresponder, ó, à unidade de medida que nós estamos utilizando. Então, vamos juntar aqui, ó. Mais um aqui, juntando os dois dá mais um quadrado. Juntando esses dois aqui, tenho mais um quadrado. E juntando esses dois, tenho mais um quadrado. Então, nós teríamos aqui, ó, 15, né? 15 quadrados, nós já encontramos. Então, ó, 15, 16, 17 e 18. Determinamos que a área dessa figura amarela, desse triângulo que está dentro da malha quadriculada, ele corresponde a 18 quadradinhos amarelos. 18 quadradinhos amarelos. Então, ó, utilizamos a ideia que nós temos, que é a ideia bem simples da contagem, e eu não posso esquecer exatamente da unidade de medida. Eu não posso esquecer da unidade de medida. Para essa questão, a unidade de medida, ó, foi o quadradinho amarelo. Mas eu poderia levar em conta o seguinte, vamos supor que essa mesma questão ela mudasse o enunciado e colocasse os triângulos. Então, ó, eu teria que lembrar que cada quadrado desse, dividido ao meio, ele vai formar dois triângulos. Então, ia determinando a quantidade de triângulos para depois determinar essa área em triângulos. Então, nessa nossa aula, nós determinamos a ideia de área, né, vista pelo Arthur, determinamos a diferença que nós devemos fazer entre a unidade de medida para determinar essa área, viu? Eu queria agradecer muito ao Arthur e à Ingrid, que participaram da aula e deram essa contribuição importante para o desenvolvimento do nosso conhecimento. Um forte abraço em todos e até a nossa próxima aula.